Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Ser Livre Podcast. A gente está dando continuidade aqui a uma sequência de 7 episódios, esse é o terceiro, que a gente está conversando com base no livro O Kybalion. Não é um clube do livro, eu não estou fazendo capítulo por capítulo, eu estou trazendo interpretações e filosofadas sobre isso. E hoje é justamente isso que a gente vai fazer, a gente vai filosofar sobre a vida. Sabe essas pessoas que falam para você romantizar a vida? Então, é mais ou menos isso, a gente vai filosofar, a gente vai trazer algumas questões sobre a nossa vida. Então, para a gente iniciar, eu queria que você pensasse o que te faz humano? O que para você significa ser humano? O que nos diferencia dos outros seres vivos? E ao mesmo tempo, o que nos aproxima deles? A gente sabe hoje que são poucas coisas que nos diferenciam dos demais seres vivos, né? Tem a questão da linguagem, tem a questão da gente acreditar em coisas que a gente não vê, né? De rituais, religiões, mas a principal delas é a consciência. Imagina, por exemplo, que você não vai ver um podcast de formigas falando sobre alguma questão da vida delas. A gente desenvolveu a linguagem, a gente tem a consciência e a gente faz esses questionamentos, né? A filosofia, ela vem dessa base da nossa consciência e dos questionamentos que a gente faz da vida. Então tá, a principal coisa que nos diferencia é a consciência. Mas se a gente compara o ser humano de hoje, moderno, aos nossos ancestrais, antigamente, a gente nota um claro abismo entre nós. Hoje parece que a nossa maior obsessão é vencer o tempo, superar o espaço, eternizar a gente de alguma forma. A gente tem essa inquietude, né? Essa angústia existencial que faz a gente rejeitar tudo que é temporário. Você já parou para pensar nisso? A gente quer que tenhamos momentos prazerosos e que eles durem para sempre. A gente sai de férias e quer que ela seja eterna. A gente se apega às experiências e a gente resiste até o fim. A gente não quer que os ciclos terminem. Mas, quando a gente pensa que um dia a gente vai partir desse mundo e a gente vai deixar para trás aqueles que a gente ama, a gente continua ansiando por essa eternidade. E esses dias eu assisti um documentário no Netflix que chama Don't Die, o homem que não quer morrer, o homem que quer viver para sempre, alguma coisa assim. Ele é muito interessante. É um americano, óbvio, né? Essa galera é doidona, mas que ele faz uma série de coisas para atrasar o próprio envelhecimento. Ele era um cara de tecnologia que, enfim, por várias questões pessoais, teve essa grande transformação na vida e começou a estudar e medir indicadores de como ele poderia viver mais, ser mais saudável. Só que assim, ele levou isso para um nível que eu nunca vi. Para vocês terem ideia, ele toma mais de 150 pílulas por dia. Ele monitora todos os órgãos dele. Ele faz exames 4 vezes ao dia. Segue uma dieta extremamente restrita. E ele usa, né, a tecnologia avançada para prolongar a vida dele. O que é interessantíssimo. Você observa, você vê os resultados visuais que tem aquilo. Mas ele vive uma vida solitária, sem círculo social, sem conexão com alguma coisa maior. E enquanto eu estava assistindo, me veio muito essa aflição, assim. Eu me perguntei, será que vale a pena viver tanto assim, buscar tanto essa eternidade dessa forma, para viver dessa maneira? Porque o nosso foco aqui deixou de ser o desenvolvimento humano e passou a ser o desenvolvimento das coisas. A gente parou de olhar para dentro e começou a olhar única e exclusivamente para fora. E tem uma frase da professora de filosofia, a Lúcia Helena Galvão, não sei se vocês conhecem, mas é muito incrível as reflexões que ela traz, porque ela faz muitas referências de outros filósofos e de outros livros. E ela diz, imagina que está todo mundo indo em direção a um abismo. É melhor a gente ir de Porsche, com essa criação material que a gente fez para ir mais rápido, acelerando para chegar, ou ir a pé, num ritmo natural,
tomando consciência, apreciando a vista, se no final o resultado é um abismo? Então, o que realmente importa? O desenvolvimento humano ou o desenvolvimento das coisas? Por que a gente continua investindo tanto em tecnologia para prolongar a nossa existência aqui na Terra? Isso é de fato uma evolução? O que a gente aprende nesse processo? E tem uma frase de um filósofo chinês, o Confúcio, vocês já devem ter ouvido falar, que é perfeita para isso que a gente está conversando hoje. Ele diz o seguinte: o homem vulgar fala das pessoas, o homem comum fala de coisas, e o homem verdadeiramente humano fala de ideias. E é justamente por isso, nessa série de 7 episódios, que eu estou utilizando os ensinamentos das leis herméticas do livro Kybalion. Esse livro super influente no esoterismo ocidental vem de uma tradição filosófica e espiritual que buscava responder como a gente pode ser melhor. Quais são os princípios que podem nos guiar rumo à iluminação? Os autores e os filósofos e quem acompanhava esse guia na época estava muito mais focado no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal, se baseando nas leis da natureza e do universo do que qualquer outra coisa. Então não importava tanto a questão material, imediatista, de tempo, de vencer a morte. Era mais no tempo que eu tenho aqui e agora. O que eu posso aprender para ser uma pessoa melhor, para melhorar a minha essência, para ter esse desenvolvimento interno, para fazer o que a gente falou no último episódio de transmutação mental. Então eles já compreendiam naquela época que tudo à volta deles e tudo à nossa volta hoje em dia também é móvel. É substancial, é dinâmico, orgânico, muda, que a gente vive no meio do transitório. E é justamente aqui que nasce a nossa consciência. Eu ainda não gravei todos os 7 episódios, esse é o terceiro, mas eu já acho que ele vai ser o meu favorito, porque particularmente eu vejo uma beleza incomparável em compreender o nosso senso de consciência e de identidade, que é o tema central da reflexão de hoje. A grande questão aqui é que a gente se enxerga como algo fixo, como quase que um objeto, como algo imutável. A gente se enxerga como um ser humano. E a grande virada de chave é que você não é um ser humano, você está um ser humano. É a mesma coisa que a gente falar para alguém que aquela pessoa é o primeiro ano do colegial. Não, ela está no primeiro ano do colegial, entende? É algo transitório, é uma experiência que você passa. Então você está um ser humano. Eu tenho até uma amiga que ela sempre fala que o nome dela não é Cris, ela não é a Cris, ela está Cris. Porque essa é a vida, essa é a capa, esse é o momento que ela está vivendo aqui. Faz sentido? A sua experiência aqui é temporária, assim como tudo na natureza. A gente está de passagem, a gente está no meio de uma viagem. E para a gente não filosofar tanto, eu já vou trazer para vocês o que é essa viagem. Qual que é essa experiência que a gente está vivendo? E para responder isso, eu vou trazer um pouco dos questionamentos que eu tive como viajante em vários países de culturas diferentes, mas também o que eu comentei com vocês há 2 episódios atrás sobre a minha salada mista de religiões. Muita gente fala sobre muita coisa e no fundo é a mesma coisa. Então eu vou tentar resumir em uma frase 5 capítulos do Kybalion para vocês. A experiência que a gente está vivendo, essa viagem, essa transição, é basicamente devido ao fato de que a gente veio ao plano da matéria, a gente veio para o planeta Terra para aprender quem a gente é. Cada ser que habita a Terra é um aspecto do divino que veio ser revelado. O seu propósito na Terra é conquistar a sua identidade. A gente veio aqui para descobrir quem a gente é. A resposta ela é simples e ao mesmo tempo muito profunda, que é despertando a sua consciência. E, na verdade, quando a gente fala de descobrir quem você é, a gente está falando sobre redescobrir quem você é. Então é como se a gente já existisse, a nossa identidade já fosse algo real. E aqui na Terra, por meio da experiência, a gente redescobre quem a gente é. Por isso que a gente fala que o meio para fazer isso é despertando a sua consciência.
porque é despertando a sua consciência de quem você é. É como se você estivesse num sono profundo. Quando você acorda, a gente brinca que está fazendo download da alma ali, que demora um pouco para acordar, para retomar a consciência. É isso. A base de qualquer identidade é a consciência de que aquela identidade existe. É ter a clareza sobre o que você é e sobre o que você não é. E essa consciência do que você é e do que você não é, ela nasce necessariamente do contraste. Ela nasce necessariamente da experiência, da vivência, da interação com o mundo. Então imagina que você está dormindo num sono profundo e você desperta a consciência. E aí você quer fazer esse download da alma. Imagina que se tudo no universo fosse macio, você nunca ia saber o que é duro. Se nunca houvesse tristeza, seria você capaz de reconhecer o que é alegria? Então, nesse processo que eu estou brincando aqui, né, chamando de download da alma, que nada mais é do que criar essa identidade, redescobrir essa identidade a partir desse despertar, essa é a verdadeira evolução. E longe de mim dizer que os avanços da ciência e da tecnologia não são importantes. Obviamente, eu mesma me beneficio deles. Estou aqui fazendo um podcast, eu uso a internet, mas o ponto é que a gente perdeu o equilíbrio. A gente desenvolveu muito o racional, muito o material. A gente apressa tudo. A gente valoriza muito mais os seres racionais. E essa não é a única inteligência que existe. A gente acabou se tornando cabeças gigantes. E aí, a gente acaba negligenciando outras partes do nosso próprio ser. Um exemplo disso que se torna muito claro quando a gente está falando sobre esse tipo de desbalanceamento do que a gente desenvolve é a discussão de pediatras e terapeutas infantis atualmente que afirmam que a gente está acelerando o desenvolvimento cognitivo das crianças. A gente está tirando delas a oportunidade de explorar o mundo por si mesmas. Antes mesmo que as crianças peguem um brinquedo e descubram as possibilidades daquele brinquedo, o que elas podem fazer com aquilo, a gente ensina como usar. A gente já fala o que é certo e o que é errado. A gente cria esse padrão, esse modelo, o que acaba podando a espontaneidade, o que acaba podando a busca delas pela identidade. Eu vejo isso com meu sobrinho, que tem quase 2 anos. O que o meu irmão mais gosta de brincar com ele e o que eu acho lindo é sair para passear, andar na rua, explorar, brincar com uma caixa de papelão. Até porque ele não tem muita paciência também para brincadeiras muito complexas, mas é muito lindo ver a identidade dele se desenvolvendo e mostrando pra gente a partir da experiência dele no mundo. Ele pega uma caixa de papelão, ele faz um som, ele acha legal, ele repete aquele som. Ou ele rasga, e aí ele quer montar alguma coisa com aquilo. Ele gosta de construir. Quando ele sai para andar e caminhar, ele gosta de ter algum objetivo. Então a gente sempre fala qual que é o desafio, juntar folha, ir até algum lugar. Ou seja, se a gente continua nos tornando cabeças gigantes e deixa de desenvolver outras partes do nosso ser, aí sim a gente se torna produto do meio, ao invés de exploradores da nossa própria existência. Ao invés de estimular nas crianças e em nós mesmos essa busca pela identidade. Explorar a nossa espontaneidade. Por isso que a diversão, a descoberta, explorar e a criatividade é algo tão importante. A gente falou no final do episódio passado a importância de sermos criadores. Porque se você está criando alguma coisa, isso significa necessariamente que você está passando por esse processo de explorar o mundo, de explorar a si mesmo, de derrubar, ignorar e anular por um minuto esse padrão de certo e errado, de deixar florescer a sua espontaneidade. Então veja, não é sobre você criar alguma coisa para vender, nem tudo é monetário, mas é sobre esse processo, esse momento em que você se entrega. Você se permite sentir, você aflora a sua intuição, você começa a redescobrir a sua identidade, você explora a sua própria existência.
Então, quando a gente volta a olhar para dentro e a gente se permite descobrir quem a gente é através da experiência, a gente se revela para o mundo. Esse é o seu propósito. Esse é o meu propósito. Esse é o nosso propósito. Eu vejo hoje tantas pessoas desesperadas para entender qual que é o propósito delas, sendo que o propósito, ele é você se explorar, descobrir quem você é. Não tem problema você não saber qual que é o seu propósito, não é que você descobriu e vai ficar dentro de casa sem fazer nada. Mas a gente tá na Terra para descobrir quem a gente é. Justamente é um convite para o movimento, para a descoberta, para a viagem, para o aprendizado, para a experiência, para a troca com outras pessoas. Então pensa nas pessoas mais autênticas que você conhece. Não é lindo e admirável observar essas pessoas existindo no mundo? Confortáveis na própria essência? É como observar uma criança. A gente acha bonitinho tudo que ela faz. A gente acha incrível quando ela é espontânea. Quando a gente vai falar para ela como funciona um certo objeto e aí ela mostra que na verdade aquilo serve para outra coisa. Que aquilo também pode ser algo além do que a gente determinou. Então, o nosso propósito de descobrir, redescobrir quem a gente é através da experiência e nos revelar ao mundo é algo que é um benefício próprio, mas também é um benefício para o todo. A nossa autenticidade é uma das maiores contribuições que a gente pode oferecer para o mundo. Imagina que a cada despertar da consciência, esse acordar que a gente está conversando aqui, esse download da alma, imagina que quando isso acontece, uma luz se acende. Quando você se revela para a sua própria consciência, você se revela para o mundo. E todo mundo ganha. Porque você deixa de seguir esses padrões, você deixa de seguir esses modelos. Você faz por conta. Você coloca no mundo a sua individualidade. E aí sim, eu volto para aquela primeira pergunta do início desse podcast. O que te diferencia e o que te aproxima? O que te aproxima é ser um ser humano. São as emoções que você sente, são as percepções que você tem. O que te diferencia é a sua interpretação, a sua perspectiva, aquilo que te faz único. E você só vai descobrir isso a partir da experiência do contraste, descobrindo que você não é. Eu tenho alguns mentorados que eles se mostram um pouco desesperados quando eles estão vivendo uma experiência e eles veem que aquilo não é para eles, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja onde eles moram. E teve um que me perguntou, ele falou assim, você acha que eu tô no caminho? Eu não tô achando o caminho. E eu sorri, porque vendo de fora é muito mais fácil, né? Eu sorri e falei para ele que aquele é exatamente o caminho. E que a gente ia passar por aquilo juntos, que ele não estava sozinho. Porque você descobrir qual caminho não é, também é um caminho. Se você está numa trilha e você tem que achar o outro lado, você passou por um pedaço e você viu que aquilo não vai te levar para outro lado, ótimo, você não volta mais para aquele pedaço. Você já sabe que aquilo não é o caminho. Então você vai continuar explorando. Saber o que você não é através das experiências, entender o que você não quer, entender o que é inegociável para você, o que faz sentido, o que não faz sentido, quais são seus valores, suas qualidades, suas habilidades. Tudo isso faz parte. Você precisa descobrir o que é macio para entender o que é duro. Você precisa conhecer o que é grande para entender o que é pequeno. Você precisa entender o que é escuro para entender o que é claro. Entende? A importância do contraste. A importância da gente usar essa ótica da vida, de aprendizado, de não se desesperar quando, entre muitas aspas, algo dá errado. O que é esse dar errado? Você não está aprendendo? Isso não faz parte da sua jornada, do seu processo de redescobrir quem você é? Então, o grande questionamento que eu queria deixar aqui para vocês hoje é: qual é o seu papel aqui? Qual que é o seu recado para o mundo? A sua identidade, ela pode e vai trazer inspiração para outras pessoas. Inspiração, consolo e transformação. Quanto mais você mergulha dentro de você, mais você impacta você e o que está fora. Porque no final das contas, ser humano é exatamente isso. Estar humano é exatamente isso. Despertar, se revelar e iluminar o caminho para os outros. Como que está essa sua jornada? Como que está esse seu caminho? Você está aprendendo?
Você tem tomado consciência do que você já viveu para entender qual caminho não seguir mais? É aqui que eu encerro hoje. Eu encerro deixando vocês com todos esses questionamentos, com todas essas dúvidas para vocês processarem. São questionamentos lindos. Quem quiser ter essa troca um pouco mais profunda pode me chamar. Tem o site aqui, vocês podem entrar em contato pelo meu WhatsApp, tem os comentários aqui do podcast, meu e-mail, enfim, por onde vocês quiserem. Eu adoro ter essas conversas, o meu trabalho ele é totalmente baseado nisso, inclusive, de ajudar as pessoas nessa jornada a partir de uma mentoria. E é muito lindo, eu aprendo demais com vocês, me sinto completamente inspirada de estar voltando a ser um ser criativo e fazer esses episódios aqui, de muito estudo e reflexão para conseguir trazer certas interpretações e perspectivas. E espero que isso esteja ajudando vocês e contribuindo de alguma forma. Espero que vocês estejam gostando dessa sequência de 7 episódios. Esse foi o 3º, a gente não chegou nem ainda na metade. E espero de coração que esteja contribuindo de alguma forma aí para o crescimento interno e desenvolvimento pessoal de vocês. Um beijo no coração, não esqueçam de ranquear aqui o episódio, de enviar para pelo menos uma pessoa que vocês acham que faz sentido, que isso me ajuda a espalhar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Um super beijo e até amanhã.